Olá, criançada! É a Tia Bel chegando para mais uma história no nosso canal. Mas antes da história, eu quero te pedir algo. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e dá muitos joinhas. Muito, muito, muito. Que Deus abençoe sua vida. E agora, quero contar para vocês essa história. Tá vendo esses leões? O que esses leões nos lembram, hein? Lembra de uma história de uma pessoa que ficou junto com os leões. Qual era o nome dessa pessoa? Já sei, e eu sei que você sabe também. O nome dessa pessoa foi Daniel. Daniel era um homem muito temente a Deus, que foi levado por uma terra chamada Babilônia, quando era jovem. E Daniel, ele amava o Deus dele e adorava esse Deus de todo o coração. Daniel era um homem honesto, um homem sábio. Daniel era um homem que tinha amizade com o rei e tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Daniel, nessa história, ele já estava mais velho. Nessa história, Daniel já não era jovem. Rei Dario era muito amigo de Daniel. E ele gostava muito de Daniel, porque Daniel era um homem muito dedicado, certo? E o rei Dario resolveu dividir o seu reino em 120 províncias. E colocou 120 homens para governar. E instituiu 3 ministros para tomar conta dos 120 governadores. E entre esses 3 ministros estava Daniel. E Daniel se mostrou muito competente. Tão competente que o rei Dario deu um cargo para ele muito importante. Ele chefiava todo mundo, ele tomava conta de tudo. E os outros ministros, governadores, eles ficaram com inveja e com um pouco de raiva de Daniel. Eles começaram a vigiar a Daniel para ver se Daniel faria alguma coisa errada para prejudicar Daniel. Mas Daniel era um homem obediente, era um homem honesto e fazia tudo com muito cuidado, com muito zelo. E agradava muito o rei. Então eles não acharam nada contra Daniel. Só que eles se reuniram sem Daniel e foram até o rei Dario e proporam ao rei Dario o seguinte: que ele fizesse uma lei que durante 30 dias ninguém fizesse pedidos a outros deuses, somente o rei Dario. E o rei Dario gostou da proposta. E eles pediram também ao rei Dario o seguinte: que ele fizesse a lei, né? E que a sentença para quem não obedecesse essa lei fosse ser jogado na cova dos leões. E pediu que o rei Dario pegasse o anel dele e selasse aquela lei. Porque uma lei dada para os médios e persas não poderia ser anulada. O rei Dario não poderia voltar atrás na lei. E assim o rei Dario fez aquela lei, que todo o seu reino só fizesse pedido a ele, só adorasse a ele durante 30 dias. E agora, quando Daniel ficou sabendo daquela lei, Daniel ficou muito triste. Quando ele ficou sabendo da lei do rei Dario. Porque Daniel só adorava a um Deus, só a ele prestava culto. E Daniel gostava de falar com Deus.
Ele orava, ele falava com Deus 3 vezes ao dia. E ele não poderia abrir mão disso para obedecer essa lei. Porque a maior lei na vida dele eram os mandamentos de Deus, adorar somente ao único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, Daniel foi para a sua casa e subiu a parte de cima da casa, um quarto na parte de cima da casa, abriu as janelas e começou a orar. Começou a falar com Deus. Os ministros, os homens que fizeram com que o rei fizesse aquele decreto muito doido, foram até a casa de Daniel. Chegando lá, eles viram Daniel orar, falar com Deus dele. Lembra da lei que não podia pedir ou adorar outro Deus a não ser o rei Dario? Eles pegaram essa notícia, correram e foram contar, sabe para quem? Foram contar para o rei Dario. Rei Dario, Daniel não obedeceu essa lei. Daniel não tem respeito pelo Senhor, porque ele não obedeceu a lei. Quando o rei ficou sabendo, ele ficou muito triste, porque ele amava Daniel. E a Bíblia diz que durante o dia todo, ele tentou salvar Daniel, porque quem não obedecesse à lei que ele criou, seria jogado na cova dos leões. Mas não teve jeito. Novamente, aqueles homens foram falar com o rei e lembrou que uma lei escrita e uma sentença dada não poderia voltar atrás. O rei não poderia voltar atrás na sua palavra. Ele teria que jogar Daniel na cova dos leões. E aí, o rei Dario chamou Daniel e falou com Daniel: eu espero que o seu Deus te livre na cova dos leões. E aí, levou Daniel e jogou dentro da cova com os leões. Lá estava Daniel na cova com os leões. O rei Dario rodou a pedra tampando a boca daquela cova e com o seu anel e o anel dos outros ministros e governadores selou aquela situação. E lá ficou Daniel na cova dos leões. O rei Dario foi para casa muito triste e naquele dia ele não comeu, não festejou, muito preocupado com o que poderia acontecer com Daniel. Daniel, por sua vez, estava na cova dos leões, mas não estava sozinho. A Bíblia fala que Deus mandou o anjo do Senhor e fechou a boca dos leões, e eles ficaram mansinhos e não fizeram nada com Daniel. Quando foi pela manhã, o rei Dario foi até a cova e gritou: Daniel, Daniel, será que seu Deus te salvou? E Daniel disse: vive o rei para sempre. O meu Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões, porque ele sabe que eu não fiz nada de errado contra ele e contra o Senhor, meu rei. E aí, o rei Dario viu com grande amor e misericórdia o Deus de Daniel o livrou daquela situação. O rei Dario viu que o Deus de Daniel era um Deus poderoso,
era um Deus que cuidava daqueles que o obedecem. E aí ele fez um decreto que todo o povo obedecesse, respeitasse e honrasse o Deus de Daniel, porque ele era o único Deus, o Deus todo-poderoso, perfeito. E Daniel continuou amigo do rei Dario, continuou no seu cargo importante e o nome do nosso Deus foi glorificado por conta da obediência de Daniel e do amor do nosso Deus por ele. Eu deixo essa história para vocês, dizendo que é muito bom obedecer o nosso Deus. Ele é o único Deus e ele deve receber toda a honra e toda a adoração. Somente a ele adorarás, porque ele cuida de nós, ele nos ama e nos livra de todo mal. Que o Senhor nosso Deus te abençoe como abençoou Daniel e o salvou. Que haja salvação na sua vida também. Ser obediente ao nosso Deus é tudo de bom. Fica com essa história, até a próxima história e tchau!